Olá a todos, meu nome é Luísa Araújo, eu sou residente do segundo ano de Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil e hoje eu vou apresentar o Clube do Livro. Essa apresentação ela é parte do programa de residência de Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. O tema de hoje são as classificações e as terminologias para as anomalias cardiovasculares. Nosso livro de referência é o Mosen Adams, Heart Disease. E para quem tiver interesse, aqui está a referência bibliográfica para poder fazer uma revisão posteriormente, caso tenha interesse. Então, a perspectiva em relação às nomenclaturas, durante toda a evolução médica foram criadas terminologias que acabaram sendo redundantes e até mesmo sobrepostas, e que de forma inadvertida levaram a uma dificuldade e até uma confusão na classificação das cardiopatias congênitas. E a gente teve um marco na classificação das cardiopatias congênitas, que foi em 1936, quando foram categorizadas pelo menos em torno de 1.000 malformações cardíacas pelo Dr. Ebush na Universidade de McGill, isso em 1936, e publicado na American Heart Association, que é, então, que se mantém esse marco e desde então um grande número de corações foram avaliados e propostos diferentes sistemas de classificações e nomenclaturas. Além disso, várias classificações foram adotadas para anomalias individuais, por exemplo, como o defeito do septo atrioventricular ou algum grupo de anomalias como corações de fisiologia univentricular com conexões atrioventriculares. Dessa forma, entre as várias classificações, alguns pesquisadores enfatizaram a anatomia cirúrgica, outros pesquisadores enfatizaram mais a embriogênese, outros as relações espaciais entre átrios, ventrículos e posições das grandes artérias, e ainda assim a gente tem também classificações em relação ao paciente ser acianogênico ou cianogênico, ou em relação ao fluxo sanguíneo pulmonar. O importante é que haja uma unificação das diversidades. Então, o sistema que eventualmente for escolhido para ser utilizado, ele tem que precisamente ser descritivo, consistente e tem que ser clinicamente utilizável, para que seja aplicável em todas as formas de cardiopatia congênita. E caso hajam novos termos, eles têm que ser breves, necessários para a utilização, e específico. Para este capítulo, que a gente utilizou como referência, a abordagem e a terminologia sugeridas foram por Anderson, com algumas modificações mais atualizadas. Isso para quê? Para que, pelo menos no nível institucional, aqueles que lidam com cardiopatia congênita, eles têm que concordar em falar a mesma linguagem clínica e prescrever segundo um único sistema de terminologia, para que seja compreensível para todos. Antes de tudo, a gente tem que falar muito sobre a análise segmentar sequencial. Então, o que é a análise segmentar sequencial? O coração, ele é uma estrutura que é segmentada, representada por 3 regiões principais, que são os átrios, os ventrículos e as grandes artérias. Então, para que a gente possa avaliar o paciente com uma suspeita de cardiopatia congênita, é útil a gente considerar essa estrutura como ser segmentada e conseguir fazer a avaliação por partes. E cada região dos átrios, ventrículos e grandes artérias, por sua vez, a gente vai particionar em 2 componentes, direito e esquerdo. Então, na prática, cada região ela vai ser avaliada de forma independente, seguindo o sentido do fluxo sanguíneo. Aqui a gente tem um exemplo sobre o que é a análise segmentar sequencial. Então, de maneira sistemática, as estruturas do lado direito e do lado esquerdo, em cada nível, elas vão ser avaliadas de acordo com a sua morfologia, de acordo com as suas posições relativas, suas conexões com segmentos proximais e distais, e a presença e a localização de shunts, obstruções e até mesmo regurgitações valvares. Então, a gente inicia primeiro pelas veias sistêmicas e pulmonares, depois a gente faz uma análise dos átrios, das valvas atrioventriculares, ou válvula tricúspide e válvula mitral, dos ventrículos e do fluxo de saída do ventrículo direito, que é a região infundibular, das válvulas semilunares,
válvula aórtica, válvula pulmonar, ou no caso de um truncus, da válvula cono-truncal, e das grandes artérias. E isso constitui o método segmentar sequencial para a investigação de cardiopatias congênitas. E isso é um pilar diagnóstico tanto para médicos quanto para patologistas. Mas antes da gente aplicar esse método, no entanto, é importante que a gente determine a posição cardíaca e o situs visceral, ou seja, a lateralidade do coração e dos órgãos tóraco-abdominais. Isso inclui nas síndromes heterotáxicas. Então, a heterotaxia, ou síndromes heterotáxicas, ela é definida como uma anormalidade dos sitos, onde os órgãos torácicos e abdominais mostram um arranjo diferente do que a gente diz como normal, que é os sitos sólidos, ou um arranjo diferente dos sitos em espelho, que é os sitos inversos. A síndrome da heterotaxia, ela consiste em diversas anormalidades do posicionamento e da morfologia dos órgãos tóraco-abdominais que não se enquadram no posicionamento habitual de lateralidade dos órgãos. Então, das síndromes heterotáxicas, primeiro a gente avalia a posição do coração no tórax e a orientação do ápice. Após, a gente avalia a lateralidade, ou seja, o situs cardíaco. Depois, a lateralidade ou sítio dos demais órgãos tóraco-abdominais. E aí, então, a gente realiza a análise segmentar sequencial. A morfologia do baço, ela não deve ser utilizada para estratificar a síndrome heterotáxica e tão menos a cardiopatia de base deve ser utilizada para classificar a asplenia ou polisplenia. Por que eu estou trazendo isso à tona agora? Então, antigamente, existia uma forma, previamente, chamada de asplenia, em que a duplicação de estruturas presentes do lado direito possuía pulmões trilobares, átrio esquerdo com morfologia equivalente a átrio direito, um fígado posicionado em região mais central, aorta e veia cava inferior situadas à esquerda, além de uma má formação intestinal. E na forma previamente chamada de síndrome da polisplenia, geralmente havia duplicação de estruturas do lado esquerdo, apresentando pulmões bilobares, átrio direito anatomicamente idêntico ao átrio esquerdo, fígado com posição também central, ausência do segmento hepático da veia cava inferior, com continuação pela veia ázigos ou hemiázigos, e além de uma má rotação intestinal. Porém, esses termos estão em desuso, porque a multiplicidade e a diversidade de achados contidos nessa síndrome tornam de extrema valia a individualização dos casos, visto que a grande maioria dos pacientes não se enquadram perfeitamente nessas classificações. Então, primeiro a gente vai seguir a ordem e vamos avaliar a posição do coração e a orientação do ápice cardíaco. Onde está localizado o coração e qual é a direção do ápice cardíaco? Infelizmente, os termos levocardia, destrocardia e mesiocardia, eles são comumente usados para responder ambas as perguntas, localização e direção do ápice cardíaco, o que traz uma sensação de ambiguidade, só que são termos diferentes. Localização é diferente de orientação cardíaca. A localização do tórax, então dentro do tórax, o coração ele pode ser descrito de forma posicionalmente como do lado direito, então é a destroposição, na linha média é a mesoposição, ou à esquerda, que é o normal, o usual, que é a levoposição. A posição do coração do mediastino, ela vai ser afetada não somente por malformações cardíacas subjacentes, mas também por anormalidades de estruturas adjacentes. Então, o coração ele pode ser deslocado por condições que alterem a forma do tórax, como escoliose grave, um diafragma elevado, ou que alterem até o tamanho de estruturas torácicas, como hipoplasia pulmonar ou uma hérnia diafragmática. Essa designação ela é muito importante, porque como ela já é vista radiograficamente,
nós conseguimos já classificar o paciente antes mesmo que ele tenha sido avaliado por outros exames de imagem. Já a orientação do tórax, ela tem a ver com o eixo base ápice do coração. Então, a direção na qual os ventrículos eles estão alinhados vai definir o eixo base ápice do coração, que pode ser para a esquerda, para a linha média ou para a direita. Então, os ventrículos eles representam o estado normal, os ventrículos esquerdos, e eles são caracterizados por um ápice que é direcionado para a esquerda, de forma um pouco anterior e inferior. A extensão do fato de ser mais anterior, inferior, mas sempre para o lado esquerdo, ela é variável e ela é influenciada pela idade, constituição corporal e o nível do estado do diafragma. Ventrículos que têm um ápice para a direita, são chamados também de destrocárdia, eles são direcionados para a direita da linha média. E ventrículos que são direcionados para a linha média são frequentemente em forma de caixa, podem possuir 2 ápices cardíacos que são direcionados anterior e inferiormente. Aqui a gente tem um exemplo de uma peça anatômica em que o eixo base-ápice ele vai ser independente da localização do deslocamento cardíaco. Então, por exemplo, um paciente aqui, neste caso, com o pulmão direito hipoplásico, ele pode ter um coração em destroposição à direita, então ele está do lado direito, e ainda assim exibir um ápice para a esquerda, em levocárdia. A presença do ápice à esquerda não vai implicar necessariamente uma lateralidade normal, um situs sortus, e um ápice do lado direito nem sempre coincide com uma imagem espelhada em lateralidade, em situs inversos completos. Agora, geralmente, um ápice na linha média está associado a um isomerismo cardíaco, que é o situs ambíguos. E isso a gente vai ver mais para frente nos slides sobre a análise atrial. Em relação à lateralidade visceral ou situs visceral, todos os principais sistemas de órgãos começam seu desenvolvimento embriológico como estruturas da linha média, com uma imagem espelhada bilateral e simétrica. Porém, 3 sistemas de órgãos, que é o sistema cardiovascular, respiratório e digestivo, posteriormente vão adquirir assimetria e vão ser assim caracterizados pelo seu lado, que é o situs ou lateralidade, que são sinônimos, que é determinado geneticamente. A lateralidade ela pode ser normal, espelhada, isomérica ou indeterminada. O isomerismo direito, ele indica o lado direito bilateral, enquanto o isomerismo esquerdo, ele vai denotar um lado esquerdo bilateral. Em relação aos isomerismos e às anomalias do baço, anomalias esplênicas. Existe uma relação entre os isomerismos e as anomalias esplênicas, porque a origem embriológica esplênica, em vez de ela se originar como uma estrutura da linha média, ela se origina do lado esquerdo desde o início. Então, assim, quando existe um isomerismo direito, geralmente o baço está ausente. E quando existe um isomerismo esquerdo, em contraste, pode estar associado a baços múltiplos que podem estar dispersos em toda a região abdominal. Ocasionalmente, indivíduos que têm asplenia ou polisplenia têm corações normais e, raramente, pacientes com isomerismo atrial têm baço normal. E também existe o termo que não é mais utilizado, que é o termo situs atriovisceral. Embora ele ainda seja de uso comum, nem sempre ele permite uma descrição precisa. Recomenda-se que a lateralidade do sistema cardiovascular, respiratório e digestivo sejam designadas separadamente. Por isso que os termos síndrome da asplenia e síndrome da polisplenia estão em desuso. Existe uma heterogeneidade muito grande das manifestações clínicas de cada um desses sistemas e a gente precisa separá-las na hora de definir a cardiopatia. Em relação à lateralidade cardíaca ou situs cardíaco,
ela vai ser sempre determinada pela posição morfológica do átrio direito. Ela não é determinada pela direção do ápice cardíaco, não é determinada pela posição dos ventrículos ou grandes artérias, muito menos pela lateralidade das vísceras não cardíacas. Então, o átrio direito morfológico, ele normalmente é do lado direito, que é denominado de sítios sólidos, e o lado esquerdo nos sítios inversos, que é a lateralidade da imagem espelhada. Então, aqui a gente tem uma imagem que ela consegue ilustrar de forma mais didática, em que temos um átrio morfologicamente direito, com o apêndice atrial direito mais triangular, a presença da crista terminalis, a presença do forame oval e do limbus ao redor do forame oval, e da musculatura pectínea. Ela é um átrio bem trabeculado. E o átrio esquerdo com apêndice atrial mais digitiforme, menor, e que tem uma cavidade mais lisa. Quando a gente tem a imagem no espelho, a gente tem os sítios inversos. Quando a gente tem um isomerismo direito, a gente tem dois átrios morfologicamente direitos. E quando a gente tem um sítios esquerdo, a gente tem dois átrios morfologicamente esquerdos. Em relação à lateralidade pulmonar ou sítios pulmonar, ela é determinada pela posição dos brônquios em relação com as artérias pulmonares. O sítios pulmonar ele não é definido pelo número de lóbulos pulmonares. Então, a alteração dos brônquios ela pode ter número de lóbulos normais, esperados para cada lado, ou não. Isso não vai determinar, somente os brônquios com a relação com as artérias. Então, o brônquio anatomicamente direito, a artéria lobar inferior direita, ela passa abaixo do brônquio para o lobo superior. Assim, o brônquio ele é considerado epiarterial, acima da artéria. E o brônquio anatomicamente esquerdo, a artéria lobar inferior esquerda, ela passa acima para o lobo superior. Assim, esse brônquio ele vai ser hipoarterial. Então, a gente tem casos de imagem em espelho, que é os sítios inversos, isomerismo direito, então os dois brônquios são epiarteriais, ou isomerismo esquerdo, que são dois brônquios hipoarteriais. Essas imagens de peça anatômica são muito interessantes. Aqui nós estamos vendo uma posição, uma vista posterior das vias aéreas. Então, nessa primeira imagem, a gente tem a traqueia, a aorta vindo em direção, então a aorta ascendente vindo na nossa direção, uma visão posterior. E aqui a gente tem o brônquio, a traqueia, e o brônquio direito, o brônquio esquerdo. Isso aqui é o sítios normal, que tem um brônquio esquerdo longo e um brônquio direito mais curto. Nessa segunda imagem, a gente tem um sítios normal também, então aqui a gente vê a curvatura da aorta vindo em nossa direção e a aorta descendente. A traqueia, uma traqueia originando o brônquio do lobo superior direito, é uma variação anatômica, e aqui o brônquio esquerdo e outra parte do brônquio direito. A imagem C, a gente tem um isomerismo pulmonar direito, que são brônquios curtos bilateralmente. E na imagem D, a gente tem um isomerismo pulmonar esquerdo, com brônquios alongados bilateralmente. Em relação à lateralidade abdominal ou sítios abdominal, ela vai ser determinada pela localização do fígado e do estômago, com o baço e o pâncreas geralmente no mesmo lado da coluna vertebral que o estômago. Essa imagem ela acaba por ser mais didática, porque a realidade ela tem alteração de todos os segmentos sem muitas regras. Então, por isso que fica um pouco mais difícil de fazer a denominação da lateralidade abdominal. Mas na imagem A, a gente tem os sítios sólidos com o fígado à direita, o baço à esquerda, o estômago e o pâncreas também, mas não está mostrado, e o seco no quadrante inferior direito. Esse seria o normal. E aqui a imagem espelhada, que é os sítios inversos. Na imagem C, a gente tem um isomerismo direito. Então, o fígado ele vai ter dois lobos direitos, é um fígado mais medializado, com uma má rotação intestinal, que tem uma posição anormal do seco, e a ausência do baço. A gente não vê o baço aqui, é uma possível asplenia.
Já quando a gente tem um isomerismo esquerdo, a gente pode ter uma polisplenia com o fígado, ele pode estar à esquerda ou também medializado, vários baços, e o seco também ele pode estar posicionado em várias regiões. Então, quando a gente tem um isomerismo direito, geralmente o fígado vai estar na linha média, com 2 lobos direitos espelhados, que é o isomerismo hepático direito. A posição do estômago e do pâncreas, ela pode ser do lado esquerdo, do lado direito ou na linha média, não há regra. E a má rotação do intestino que é a regra, de modo que o seco e o apêndice eles podem estar localizados em qualquer um dos quadrantes abdominais. A aorta e a veia cava inferior, elas podem passar juntas do mesmo lado da coluna vertebral. E já no isomerismo esquerdo, a lateralidade das vísceras abdominais ela pode ser indeterminada, que é ambígua, em imagem espelhada, que é os sítios inversos, ou mesmo normal, que é sítios soltos. Embora os baços sejam múltiplos, eles podem ser difusos ou localizados do mesmo lado da coluna vertebral que o estômago, que é um pouco mais comum. Mas, por via de regra, a veia cava inferior no isomerismo esquerdo, ela não consegue se unir diretamente ao coração. E ela apresenta uma continuação da veia ásicos, que é uma conexão com a veia cava superior. Então, aqui a gente tem 2 peças anatômicas de sítios abdominal de 2 pacientes com órgãos tórico-abdominais vistos de forma anterior, é o A e o B. Ambos possuem isomerismo direito cardíaco e pulmonar, com pulmões trilobares. Uma linha média simétrica no fígado, então o fígado está em mesoposição, e o intestino delgado à direita e intestino grosso à esquerda. E essas 2 imagens, elas são importantes porque elas reforçam que o situs cardíaco, ele não é afetado pelo eixo base-ápice do coração. Aqui a gente tem um eixo base-ápice com o coração em levocárdia, e aqui o eixo base-ápice com o coração em destrocárdia. E todos os outros segmentos estão alterados. Em relação à morfologia dos segmentos cardíacos, a identificação precisa das estruturas do lado direito e esquerdo, ela é uma característica essencial da análise segmentar sequencial. Então, em relação a isso, é importante que haja uma distinção entre termos que são comumente e erroneamente utilizados como sinônimos, que são os termos conexão e drenagem. Conexão é um termo anatômico que implica uma ligação direta entre 2 estruturas. Já drenagem é um termo hemodinâmico que se refere à direção do fluxo sanguíneo. Um exemplo disso é uma conexão anômala de veias pulmonares. Existe uma conexão de uma ou mais das veias pulmonares em alguma região que não seja o átrio esquerdo. Essa conexão, a veia vai estar conectada anatomicamente em outra região. Já a drenagem, as veias pulmonares, as 4 veias pulmonares vão estar conectadas na sua região certa, que é no átrio esquerdo, porém a drenagem, de forma hemodinâmica, ela vai para outra região que não seja o fluxo normal, que é átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e aorta. Ou seja, por exemplo, num córtere atriato, a drenagem das veias pulmonares, ela pode ir para o átrio direito e seguir outro fluxo sanguíneo. Uma distinção também tem que ser feita entre os termos único e comum, que é muito aplicada nas câmaras e nas válvulas cardíacas. O termo único, ele implica que uma estrutura contralateral correspondente está totalmente ausente. Por exemplo, uma atresia tricúspide com uma entrada num ventrículo único, a gente não tem um ventrículo contralateral, um ventrículo hipoplásico sem que ele tenha uma funcionalidade. Já o termo comum indica componentes bilaterais que têm uma ausência de septação. Por exemplo, um átrio comum, ele tem um grande defeito do septo interatrial, tem 2 átrios, porém a gente pode denominar como átrio comum.
Uma válvula atrioventricular comum, ela é um conjunto de folhetos que forma uma válvula única, uma válvula comum. A veia cava superior. Então, o termo veia cava superior esquerda, ele é recomendado para sua contraparte do lado esquerdo, e a distinção deve ser feita entre as estruturas do lado direito e do lado esquerdo no estabelecimento das veias cavas bilaterais. Por que eu já estou indo direto para o termo veia cava superior esquerda? Porque quando a gente tem uma veia cava superior única do lado direito, que é o que normalmente ocorre, nenhuma designação adicional é necessária. Então, quando a gente tem veias bilaterais, a presença ou ausência de uma ponte venosa braquicefálica, ou também chamada de veia inominada, entre os dois, também tem que ser descrito. Então, um contexto, por exemplo, a conexão anômala de veias pulmonares. Existe um vaso conectando as veias pulmonares à veia braquicefálica esquerda, ou veia inominada, que tem sido referida como uma veia cava superior persistente, ou também pode ser denominado como veia vertical ou uma veia cardinal levoatrial. Então, por isso que é importante determinar e fazer a denominação correta de cada uma das estruturas. Em relação à veia cava inferior, a veia cava inferior, ou pelo menos seu segmento suprahepático, quase invariavelmente se conecta ao aspecto inferior do átrio direito morfológico. Então, quando a gente tem uma alteração do situs visceral abdominal, a gente pode ter uma ausência dessa veia cava inferior. A veia, ela vai desembocar na veia cava superior através de uma conexão direta com a veia ásigos ou hemiásicos. Raramente, mas nesse raramente, geralmente em pacientes com alteração do situs visceral abdominal, essa conexão ela vai ser interrompida e a veia vai desembocar na cava superior através dessa conexão direta da ásicos ou hemiásicos, representando uma continuação da ásicos da veia cava inferior. Nesses casos, as veias hepáticas geralmente se conectam diretamente para um ou ambos os átrios através do segmento suprahepático da veia cava inferior. Então, aqui a gente tem uma ilustração de uma interrupção da veia cava inferior, em que os segmentos da hemiásicos e da veia ásicos se encontram e geralmente drenam para a veia cava superior para o átrio direito. O seio coronário. Então, o seio coronário normalmente se une ao átrio direito. Aqui a gente está tendo uma visão posterior do coração e a conexão aqui do seio coronário. E raramente seu ósseo é atrésico. Existem porções variáveis da veia que podem ser abertas, porque todo o seu trajeto da veia, ele vai passar aqui no átrio esquerdo até chegar no ósseo coronário. Então, regiões dessa veia que podem ser abertas podem produzir uma fístula atrial esquerda e drenar sangue aqui para o átrio esquerdo. Já as veias pulmonares, como na imagem anterior, vou tornar para ficar um pouquinho mais fácil. A gente vê retorno das 4 veias pulmonares aqui no átrio esquerdo. Então, normalmente, as 4 veias pulmonares elas vão se unir separadamente ao corpo do átrio esquerdo. Existe uma variante do normal em que a parte superior e as veias inferiores, mais comumente do pulmão esquerdo, elas vão se fundir e se conectar ao átrio esquerdo como uma única veia. Isso não causa repercussão hemodinâmica, é uma variante da normalidade. Existe outra variante da normalidade que tem uma conexão independente da veia lobar média direita diretamente ao átrio esquerdo. Então, em vez de ser 2 veias pulmonares que vão se conectar ao átrio esquerdo, serão 3 veias pulmonares, a superior, a média e a inferior. Em relação ao átrio direito, então o átrio morfologicamente direito, ele é caracterizado pela conexão das veias cavas, pela presença do seio coronariano e por conexões a uma ou ambas as válvulas átrios ventriculares, uma drenagem em um ou ambos os ventrículos. A superfície septal tem uma porção interatrial, com a presença do forame oval e do limbo, e uma porção atrioventricular.
E a parede livre ela tem um grande apêndice em forma piramidal, uma crista terminal e numerosas estruturas musculares fora do apêndice. Então, o átrio direito tem bastante estruturas musculares pectinosas, e a crista terminal, que está presente no átrio direito, ela forma um limite entre a parede lisa, que é a face derivada do seio venoso, e a face anterior muscular. Já o átrio esquerdo, o átrio morfologicamente esquerdo, ele não possui crista terminal nem músculos pectíneos, exceto em seu apêndice inferior. O apêndice ele tem uma forma mais digital. Então, o corpo principal do átrio esquerdo ele tem paredes lisas. Por quê? O átrio esquerdo ele recebe a drenagem das 4 veias pulmonares, e as veias normalmente têm paredes lisas. Então, o seu entorno é de paredes lisas e somente o seu apêndice que é mais muscular. O lado esquerdo do septo atrial é totalmente interatrial, uma superfície lisa, sem alterações. A denominação de átrio comum. Átrio comum é determinado como ausência ou quase ausência do septo atrial. Quase sempre está associado com defeito do septo atrioventricular, e na maioria dos casos, uma banda característica ou uma região de barra de miocárdio, ele vai abranger a porção média do átrio como um único remanescente septal. E as duas paredes livres atriais podem ser morfologicamente direita e esquerda, ou podem ser bilateralmente direitas ou bilateralmente esquerdas, e serem mesmo assim chamadas de átrio comum. E existe também o átrio de morfologia indeterminada, que ocasionalmente pode ser impossível determinar com certeza a morfologia atrial. Isso ocorre com mais frequência em pacientes com heterotaxia, um átrio normalmente que tem uma estrutura híbrida, com características anatômicas de cada átrio, mas também pode acontecer pós-procedimentos cirúrgicos, como ligadura de átrio, apêndice, excisão do septo atrial, que podem distorcer as câmaras e dificultar a determinação da morfologia atrial. Então, os critérios diagnósticos para definir cada um dos átrios, do ponto de vista prático, existem alguns critérios anatômicos que são mais confiáveis para distinguir os átrios morfologicamente direito e esquerdo. Então, a presença da conexão de veia cava inferior, a presença de um grande apêndice piramidal e a identificação do limbo da fossa oval são indicativos de átrio morfologicamente direito. Em casos complexos, particularmente se o septo atrial estiver ausente, recomenda-se que uma combinação de estruturas anatômicas sejam examinadas em vez de se basear-se apenas um dos critérios que eu citei. Então, características morfológicas do apêndice atrial, eles podem ser avaliados de forma angiográfica, e do septo atrial, eles podem ser avaliados de forma ecocardiográfica. A conexão atrial da veia cava inferior, ela pode ser determinada por qualquer um dos métodos, e além disso, todas as 3 estruturas são acessíveis por inspeção direta por patologistas. Em relação às válvulas atrioventriculares, as válvulas atrioventriculares, elas vão acompanhar sempre os seus respectivos ventrículos. Então, uma válvula tricúspide morfológica, ela vai se conectar a um ventrículo direito morfológico. Uma válvula mitral morfológica, ela vai se conectar a um ventrículo esquerdo morfológico. Então, nos corações normais, visto no formato de 4 câmaras, o anel da válvula tricúspide, ele vai se ligar mais apicalmente do que o anel mitral, e a identificação desse arranjo por imagens clínicas vai permitir determinar não apenas a morfologia da válvula atrioventricular, mas também a morfologia ventricular. A válvula tricúspide, então, para a gente poder fazer a determinação dela e do ventrículo, ela possui 3 folhetos, 3 comissuras principais e 3 músculos papilares. O anel da válvula tricúspide é mais elíptico, e o folheto septal da tricúspide, ele vai ter várias inserções cordais diretas ao longo do septo ventricular. Já o folheto anterior da tricúspide, ele vai formar como se fosse uma cortina intraventricular que vai separar os tratos de entrada e saída. As válvulas tricúspides pulmonares, elas são separadas pela via de saída muscular do ventrículo direito, que é denominada geralmente de região infundibular. Já a válvula mitral, ela tem apenas 2 folhetos, 2 comissuras maiores e 2 grupos de músculos papilares.
E os músculos papilares, eles vão se inserir sempre à parede livre do ventrículo esquerdo. Normalmente não tem inserção na região septo-ventricular. E o anel mitral, ele vai estar em contato direto com o anel da válvula aórtica, de modo que o folheto mitral anterior, ele faz parte do trato de saída do ventrículo esquerdo. Já a válvula atrioventricular comum, como nos defeitos do septo atrioventricular completos, a presença de uma válvula comum, em vez de válvulas tricúspide e mitral, torna a imagem 4 câmaras difícil, inadequada para a gente poder determinar a morfologia ventricular. Dessa forma, uma designação simplesmente como válvulas atrioventriculares, direita ou esquerda, em vez de utilizar termos válvula mitral e tricúspide, minimiza a probabilidade de confusão. Então, os critérios diagnósticos para as válvulas atrioventriculares. A característica mais confiável que permite a distinção entre as válvulas tricúspide e mitral é a fixação da válvula tricúspide na região septal mais apical, quando visualizada no formato 4 câmaras. E para condições em que isso não pode ser avaliado, outras características também conseguem ser utilizadas, que a gente inclui os anexos septais cordais, que são indicativos de uma válvula tricúspide, ou a continuidade direta com uma válvula semilunar, que é indicativo da válvula mitral com continuidade com a válvula aórtica. Já em relação aos ventrículos, a caracterização de um ventrículo normal, ele vai ter via de entrada, trabéculas e via de saída. Nas cardiopatias, os ventrículos eles não são definidos pela presença das 3 características, porque nem sempre eles conseguem tê-las. Então, eles, por vezes, podem ter 2 dessas características, não conseguem completar. É importante enfatizar que, com raras exceções, praticamente todos os corações humanos contêm 2 câmaras ventriculares. Então, o termo ventrículo único ou coração univentricular é impreciso. O correto seria utilizar o termo coração de fisiologia univentricular e não coração univentricular, que coração univentricular é uma condição muito rara. O ventrículo direito, então, a gente sempre vai determinar porção de entrada, porção muscular e porção de saída. Então, a porção de entrada do ventrículo direito, ele vai ter seus detalhes anatômicos da válvula tricúspide, que eu já comentei. Região muscular é uma região anteroapical fortemente trabeculada, que nós denominamos também como banda moderadora. E a via de saída do ventrículo direito ela é composta pelo infundíbulo, que é um músculo que separa a válvula tricúspide da válvula mitral. Em raros casos, no caso do ventrículo esquerdo, por exemplo, com dupla via de saída, a região infundibular ela pode originar-se inteiramente do ventrículo contralateral, mas não é via de regra. O ventrículo esquerdo, então, em relação à região de entrada, tem uma porção de entrada com os detalhes anatômicos da válvula mitral, que já foi comentado. As trabeculações apicais, elas são finas, com um miocárdio mais compactado, e o anel da via de saída, ele tem uma continuidade com o anel da via de entrada. Já o ventrículo comum, ele é caracterizado pela ausência virtual do septo ventricular, pode possuir uma parede livre que morfologicamente é parte do ventrículo direito e do ventrículo esquerdo, e se a morfologia ventricular não puder de alguma forma ser determinada, o termo indeterminado, ventrículo indeterminado, pode ser aplicado. O termo ventrículo hipoplásico são ventrículos subdesenvolvidos, em que o tamanho da câmara ele vai ser consideravelmente menor que o esperado. Embora os músculos, paredes, podem ter espessura normal ou até mesmo ser hipertrofiadas dependendo das pressões que são geradas dentro da câmara. Estruturalmente, eles podem ter componentes de entrada, trabéculas e saída, ou podem ser deficientes e consistir em apenas uma ou 2 dessas regiões que são características do ventrículo.
O ventrículo hipoplásico, ele se posiciona ao longo, um ventrículo hipoplásico que se posiciona ao longo da superfície antero-superior do coração e dá origem a uma grande artéria. É quase sempre um ventrículo direito morfológico. E, por outro lado, um ventrículo hipoplásico que ocupa um aspecto mais de região póstero-inferior do coração e não se conecta a uma grande artéria, é quase invariavelmente um ventrículo esquerdo morfológico. Assim, o uso de termos como câmara rudimentar é provavelmente desnecessário. Os critérios diagnósticos. Então, na prática, as características mais confiáveis que permitem a distinção entre os ventrículos são as trabeculações apicais, a morfologia das valvas atrioventriculares e a continuação entre as valvas atrioventriculares e semilunares. Então, em corações normais, as formas aqui do eixo curto. O ventrículo esquerdo, ele tem uma parede espessa e uma câmara rudimentar, e uma câmara circular, enquanto o ventrículo direito, ele tem paredes finas e uma forma mais crescente. Em relação às valvas semilunares, elas são uma conexão do ventrículo a uma grande artéria, e inclui as valvas aórtica, pulmonar e truncal. As semilunares normais, elas são formadas por 3 cúspides em forma de bolsa, 3 comissuras e um anel fibroso em forma de uma coroa trirradiada. Quando mal formado, eles podem ter um número anormal de cúspides, podem ser hipoplásicos ou displásicos, ou exibir uma combinação dessas características. E as grandes artérias? As grandes artérias incluem a aorta, artéria pulmonar principal, truncus arterioso e o ducto arterioso também é incluso como uma grande artéria, já que sua derivação embriológica inclui do sexto arco aórtico. A distinção entre a aorta, a artéria pulmonar e o truncus baseia-se exclusivamente nos seus padrões de ramificação. Ao contrário, a identificação do canal arterial ela vai ser baseada na sua posição e na sua falta de ramificação. Então, a aorta, o arco aórtico, normalmente ele é do lado esquerdo, passando pelo brônquio esquerdo. E quando a gente tem em contraste um arco aórtico à direita, ele percorre o brônquio direito e quase sempre está associado a uma ramificação arterial braquicefálica, que são os ramos supraórticos, espelhada. A lateralidade do arco aórtico não está associada ao alongamento do brônquio subjacente, portanto, ela não vai interferir no ciclo pulmonar. Em relação às artérias pulmonares, as artérias pulmonares mediastinais mantêm sua forma característica de Y, quando são muito hipoplásicas. Elas não se ramificam antes de entrar nos pulmões, e cada artéria tem uma relação única com o seu brônquio subjacente. Já o truncus arterioso, ele representa um vaso comum que não se dividiu, e ele possui uma aorta ascendente, um tronco pulmonar e ramos pulmonares, além da presença das artérias coronárias. Consequentemente, ele dá origem à circulação coronária, sistêmica e pulmonar. E o canal arterial, no cenário de um arco aórtico esquerdo, um canal arterial do lado direito, se presente, ele vai conectar a porção da artéria subclávia direita para a artéria pulmonar direita. Para um arco aórtico direito, vai ter uma imagem espelhada com uma ramificação braquicefálica e o oposto vai se aplicar normalmente. É importante frisar que um canal arterial não forma ramos. Em relação à posição dos segmentos cardíacos. Uma vez que os segmentos cardíacos são definidos morfologicamente, suas orientações espaciais vão ter que ser registradas. Então, a gente tem 3 segmentos para avaliar: átrios, ventrículos e grandes artérias. A posição das valvas atrioventriculares e semilunares vão ser abordadas posteriormente. Então, a posição dos átrios. A posição morfológica do átrio direito vai determinar a lateralidade, se os sítios cardíacos é normal ou sólidos, ou se for do lado esquerdo, se os sítios têm imagem espelhada ou inverso. O ventrículo, a localização dos ventrículos, ela vai ser determinada pela posição do ápice cardíaco e pelo plano do septo ventricular, podendo ser o ápice à esquerda, à direita, ou um septo mediano vertical, como já comentado. E em cada uma das posições acima mencionadas, os ventrículos podem ser normais ou espelhados na morfologia. Então, ventrículos em imagem espelhada também foram referidas por vários pesquisadores como ventrículos em L-loop
ou um situs ventricular inversus ou uma inversão ventricular. Então, existe uma regra que nos ajuda a ver se o ventrículo direito está na posição correta, em que o polegar ele indica no ventrículo direito a porção da via de entrada, o dedo médio ele indica a região do septo ventricular e o dedo indicador indica a região da via de saída. Se você conseguir posicionar a sua mão direita, é um ventrículo direito com posição anatomicamente correta. Se você não conseguir posicionar a sua mão direita e sim a mão esquerda, é um ventrículo com um loop ventricular alterado, em que tem a organização da mão direita no ventrículo direito. Então, aqui a gente tem imagens de peças anatômicas, ventrículo direito na sua posição habitual, em que a gente consegue, na imagem A, colocar a mão direita com o polegar na posição da via de entrada e o indicador na posição da via de saída. E aqui a gente tem uma posição dos sitos inversos, em que a gente consegue colocar no ventrículo direito o polegar na via de entrada. A gente vê que a gente tem uma válvula aqui, uma troca valvar, e o indicador na posição, na morfologia da via de saída do ventrículo direito, que é o L-loop. Em relação às grandes artérias, a posição da aorta ascendente, ela geralmente é descrita em relação à artéria pulmonar principal, com corações normais, caracterizados por uma artéria posterior e à direita. Então, aqui a gente está tendo uma visão do ápice cardíaco em direção à base, em que a artéria pulmonar ela está no centro, e o normal é o que está na flecha vermelha, em que a artéria aorta ela está na região direita e posterior. Um ligeiro deslocamento que a gente vê na flecha azul anterior da aorta para uma posição mais intermediária entre o posterior direito e o lateral direito é denominado de destroposição de aorta. E é comumente encontrado em condições cardíacas como tetralogia de Fallot, dupla via de saída do ventrículo direito e defeitos do septo atrioventricular. Em relação às grandes artérias, aqui a gente tem várias peças anatômicas com alterações. Então, na imagem A, a gente tem uma posição aórtica normal, nesse exemplo. Na imagem B, a gente tem uma aorta lateral à direita, associada com uma tetralogia de Fallot e um arco aórtico à direita, uma imagem em espelho dos ramos braquicefálicos. Na imagem C, a gente tem uma aorta anterior e à direita, que é o caso da transposição das grandes artérias. E na imagem D, a gente tem uma posição aórtica anterior e à esquerda, associada à dupla via de entrada do ventrículo esquerdo. A conexão dos segmentos cardíacos. Existem conexões em 3 níveis: vena atrial, atrioventricular e ventrículo arterial. Uma vez determinada a morfologia e a posição dos segmentos cardíacos, a maneira como eles se unem para uns aos outros precisa ser avaliada. Então, as conexões veno-atriais. Anomalias podem envolver as veias sistêmicas, veias pulmonares ou ambas, ou podem envolver todas ou apenas uma das veias. Consequentemente, a conexão de cada estrutura venosa tem que ser avaliada separadamente. As conexões atrioventriculares, elas podem ser concordantes, discordantes, univentricular e ambíguas. E as conexões univentriculares, por sua vez, vai incluir 3 subtipos: dupla via de entrada, entrada única ou entrada comum. Então, aqui a gente tem imagens, a gente tem peças anatômicas e desenhos que nos ajudam a ver de uma forma melhor. A concordância, ela denota o estado normal e indica que o átrio direito morfológico está conectado ao ventrículo direito morfológico, que o átrio esquerdo morfológico está conectado ao ventrículo esquerdo morfológico. A discordância é a ligação do átrio direito com o ventrículo esquerdo ou do átrio esquerdo com o ventrículo direito, e corresponde à inversão ventricular dos ventrículos ou L-loop, que dá para ser avaliada com aquela regra da mão. Pacientes com conexões univentriculares, o ventrículo ele pode ter uma dupla via de entrada, no qual estão presentes 2 válvulas atrioventriculares. Pode existir também ventrículo de entrada única, no qual apenas uma das
uma das valvas não está presente, não tem remanescente grosseiramente identificável da outra valva, e pode ter uma entrada ventricular comum, no qual uma valva atrioventricular comum vai se conectar a ambos os átrios e apenas um ventrículo. Assim, é uma conexão e não um coração, que é univentricular. E as conexões ventricular-arteriais. As possibilidades incluem concordância, discordância, saídas duplas, simples e comuns. Então, a gente tem, na primeira imagem, uma concordância ventricular-arterial, em que do ventrículo direito sai o tronco pulmonar e do ventrículo esquerdo sai a aorta. A discordância, ventrículo direito sai a aorta e ventrículo esquerdo sai o tronco pulmonar, que é a transposição das grandes artérias. Dupla via de saída, então, aqui nessa primeira imagem do ventrículo direito, a gente vê saindo os dois grandes vasos, o tronco pulmonar e a aorta. Uma saída única, que é o truncus, que pode ser o truncus, ou uma via de saída comum, que pode sair tanto o tronco pulmonar quanto a aorta, como os ramos das pulmonares. Em relação às valvas, também é importante avaliar a sua posição. Elas podem ter o overriding, que ele é definido como um esvaziamento biventricular de uma válvula atrioventricular ou origem biventricular de uma válvula semilunar. Ela é uma propriedade do anel valvar e está sempre associada a um mau alinhamento do defeito do septo ventricular. Então, o defeito do septo ventricular ele tende a envolver a porção basal do septo de entrada. E para avaliar as conexões atrioventriculares, um átrio é considerado unido ao ventrículo quando mais de 50% do orifício da válvula se esvazia no mesmo. Então, o overriding das valvas semilunares está associado ao desalinhamento do septo de saída em relação ao restante do septo ventricular. O desalinhamento ele pode ser lateral, rotacional, uma combinação dos mesmos. Então, a inserção da válvula ela é adequada, porém o fluxo dela, o esvaziamento da válvula atrioventricular, ele vai abranger o ventrículo contralateral. Então, aqui a gente tem exemplos de overriding de válvulas, em que na imagem A a gente tem a tetralogia de Fallot com a dessoposição da aorta, e na imagem B a gente tem uma transposição das grandes artérias com o overriding da artéria pulmonar. Já o straddling, ele envolve as inserções anômalas das cordas tendíneas ou dos músculos papilares no ventrículo contralateral. E envolve apenas as valvas atrioventriculares, não envolve as valvas de saída. E tem que ter a presença de um defeito do septo ventricular. O straddling, de acordo com a inserção, ele pode ser do tipo A, em que ele vai se inserir na crista do septo, do tipo B, na parede do septo, ou do tipo C, na parede livre do ventrículo contralateral. E pode coexistir nas valvas o overriding e o straddling, que é a drenagem no ventrículo contralateral, juntamente com a inserção dos septos, dos folhetos, das cordas dos folhetos, no ventrículo contralateral. Essas foram as referências utilizadas. Muito obrigada.